Então, tive essa ideia de fazer um projeto chamado 30 antes dos 30, que seria fazer 30 coisas que eu tenho vontade de fazer antes dos 30 anos, porém, essas coisas eu começaria a fazer a partir do dia que eu fizesse 29 anos. Eu vou fazer 29 agora no dia 30 de novembro. Hoje é dia 12 de novembro. Então, dia 30 de novembro eu faço 29. E aí a ideia seria começar esse projeto durante esse ano, do dia 30 de novembro de 2021 até o dia 30 de novembro de 2022, que é quando eu faço 30 anos. E esse 30 dos 30 são coisas que eu tenho vontade de fazer, são coisas simples, que não necessariamente é uma viagem para Dubai, nem nada disso, são coisas simples, tipo conhecer um lugar aqui perto que eu não conheço. Por exemplo, eu nunca fui no MASP, né? Eu moro aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, a vida inteira, e eu nunca fui no MASP, ali na Avenida Paulista. Então, seria ir no MASP, fazer, sei lá, eu tenho vontade de fazer um piercing, sei lá, eu também tenho vontade de fazer tatuagem, não tenho nenhuma ainda. Fazer uma tatu, fazer um piercing, sei lá, conhecer Campos do Jordão. Eu também moro em São Paulo, sempre já passei por Campos do Jordão várias vezes, indo para outros lugares, mas eu nunca fui para Campos do Jordão. Então, fazer esse tipo de coisa e colocar 30 coisas. Então, por exemplo, fazer uma trilha, não necessariamente são coisas que precisem ter muito dinheiro gasto envolvido. Então, fazer uma trilha, conhecer uma cachoeira, sei lá, ver o pôr do sol nascer na praia, fazer um luau, participar de um luau, ir numa balada. Olha aí, uma coisa que eu nunca fiz. Vou fazer 29 anos daqui a uns 15 dias. E eu nunca fui numa balada. Balada mesmo, balada. Não assim, uma festa na casa de alguém que tinha música, não. Balada, balada. Então eu tava pensando em fazer isso e começar a registrar. Eu tenho vontade também, uma das coisas que seria um dos afazeres dos 30 antes dos 30, seria começar um canal no YouTube. Eu já tinha alguns vídeos de covers que eu fiz, mas eu apaguei tudo. Seria começar um canal de vlog, e aí quem sabe não seria começar com esse projeto 30 antes dos 30, já postando vídeos desse projeto que eu pensei. Eu não sei se alguém já fez, é uma coisa que passou pela minha cabeça, porque eu tava vendo uma notícia, alguma coisa da Forbes, né? São os 30 empreendedores mais bem-sucedidos do mundo antes dos 30 anos. Então eu pensei nos 30 antes dos 30, já que eu não vou ficar milionária, já que eu não vou entrar na lista dos bilionários de 30 antes dos 30, eu pensei em fazer 30 coisas antes de fazer 30 anos que eu tenho vontade de fazer e que eu não fiz ainda, e que aí eu seria obrigada a fazer, porque ia estar no projeto. Aí eu ia fazer uma lista dessas 30 coisas e a concretização, a realização delas ia fazer mostrando aqui na internet. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro item da minha lista de 30 coisas para fazer a primeira coisa seria gravar o primeiro vídeo, o primeiro vlog, explicando o que é o projeto, de onde veio, porque, gente, eu tô olhando assim em volta, porque eu tô parada no carro aqui no meio da rua. E eu tô num lugar que tá muito, muito ruim de estacionar. Tem um caminhão de feno aqui atrás, olha. Olha, um caminhão de feno. Tem uma casa aqui que tem uns cavalos, assim, no meio da cidade. E aí os caras estão descarregando um caminhão gigantesco de feno. E eu tô aqui, porque o caminhão tá meio que fechando a rua e eu tô estacionada de um jeito aqui meio estranho. Então, tô aqui alerta pra ver se não vai dar ruim. Já volto. Voltei.
Momento de tensão foi. Mas tá complicado aqui. Vim com a minha mãe resolver uma coisa dela. Num lugar totalmente horrível. Não tem vaga para estacionar. Os carros estão todos parados aqui na rua, em fila dupla. E é um lugar que tem um fluxo enorme de carros. Enfim, não é esse o assunto. Foi só pra explicar por que eu tô olhando de um lado pro outro, assim, meio alerta. Aqui, ó, de novo. Os caras descarregando o feno, olha. Eu virei aqui pra trás antes do caminhão estacionar e tinha um cavalo ali no portão. Ao invés de ter um cachorro, tinha um cavalo. Enfim. E aí eu pensei nisso, eu não olhei ainda. Não sei se alguém já fez isso, se já fez essa série de vídeos, né, pra internet. Porque foi uma coisa que eu não pesquisei. Só realmente eu tive essa... Não sei nem se foi um insight, sei lá, não sei o que foi. Eu vi isso e aí eu pensei, tem um monte de coisa que eu ainda não fiz, que eu quero fazer, e eu vou fazer 30 e seria uma boa, porque tem coisa que a gente vai só protelando, só vai empurrando pra frente. Não, depois eu faço. E aí seria também uma forma de me obrigar a fazer algumas coisas que eu quero fazer, mas que eu fico adiando. Todo mundo faz isso, né? A tal da procrastinação. Eu acho essa palavra um pouco irritante, porque virou, sei lá, né? As pessoas, a única coisa que sabem falar é isso, procrastinar. É uma palavra que já tá muito chata, mas enfim, seria essa palavra, ficar enrolando pra fazer as coisas. Então, vamos lá, eu vou agora é dia 12, eu pensei em fazer isso hoje, um pouco mais cedo. Então, eu vou chegar em casa, vou começar a desenvolver isso no papel. Vou colocar no papel as coisas que eu quero fazer. E uma das coisas que eu queria fazer, que eu vou fazer, é fazer uma festa de aniversário muito, muito legal pra mim. E eu tinha pensado em talvez fazer esse ano, mas pandemia, né? Não tem condição de fazer uma festa assim. Como eu acredito que no ano que vem as coisas vão estar um pouco melhores, não acho que ano que vem vai ter... acabou o corona, a pandemia, a quarentena. Eu acho que isso ainda vai durar aí pelo menos uns 2, 3 anos mais pra frente. Não que eu queira, né? Mas vendo a realidade, né? Das coisas que andam acontecendo. Então eu deixei essa festa e aí eu pensei em colocar ela pros 30, né? E quem sabe essa festa não vai ser a comemoração desse projeto que eu vou fazer. 30, antes dos 30. Então vamos ver, né? Vamos ver, eu vou chegar em casa, depois eu vou fazer uma lista de coisas, porque a gente também tem que colocar na ponta do lápis as coisas que são viáveis, né? Porque que nem quando a gente fala, vamos fazer as metas desse ano pro ano que vem, a gente coloca um monte de coisa mirabolante, porque dizem assim, não, você tem que colocar o seu mais alto sonho, sua mais alta vontade e perseguir aquilo. Só que quando você não consegue, quando você vai sentar e olhar as coisas que você de fato fez e as coisas que você não fez, você fica frustrado por não ter conseguido fazer 1/3 daquelas coisas mirabolantes que você colocou lá. Pelo menos isso acontece comigo. Eu fiz isso alguns anos atrás, uns 2, 3 anos seguidos, e aí eu colocava umas coisas assim, porque falam, sonha, coloca. Mas quando você vê que você não conseguiu realizar, você fica chateado, fica frustrado. Então agora eu tenho só metas realistas, assim. Se por acaso eu conseguir realizar uma coisa grande que não estava planejada, ou uma coisa que está planejada para um pouco mais para frente pelo tamanho da coisa, então entrei como um bônus, né? Mas pelo menos eu não vou ficar pé da vida depois por não ter conseguido fazer aquilo que eu tinha planejado, porque vamos lá. As metas pro ano que vem, vamos pensar grande, vamos sonhar grande, vamos. Então eu quero fazer uma viagem pra Índia, quero ir pra Dubai,
quero comprar uma casa. E aí você vai ver lá no final do ano, você não dá, né? Não consegue, a menos que para pessoas comuns, assim, para nossa realidade de meros mortais, classe média sofre, não dá, não tem condição. Então, vamos colocar metas realistas. Eu vou colocar tudo no papel, vou colocar coisas, tentar principalmente buscar coisas que não precisam de muito dinheiro para ser realizadas, que precisa de um dinheiro pouco, né? Porque a intenção também não é essa de gastar rios de dinheiros para realizar as coisas. Até porque as coisas que eu penso em colocar nessa lista são coisas simples, que nem eu falei. E no lugar que perto da minha casa, que eu nunca fui e que eu tenho vontade de ir. Mas eu nunca fui por quê? Porque, vamos lá no MASP? Aí, mas é um museu, pra quê? Sabe? Aquela coisa de tipo, você sempre vai sempre empurrando, vai sempre deixando. Então, é esse tipo de coisa que eu quero colocar na minha lista. São essas as coisas que eu quero fazer. Então, fazer uma trilha, acampar, sei lá, ir numa cachoeira, é esse tipo de coisa que eu quero fazer, principalmente viver experiências, não só adquirir coisas. Tem uma coisa que vai entrar nessa minha lista ano que vem, que vai ser um bem material que eu vou comprar, tá nos planos. E vai acontecer de qualquer jeito. Mas assim, é uma coisa só. Não são todas as coisas. Então, eu quero conhecer lugares, eu quero ir comer em lugares, por exemplo. Tem muito lugar que eu tenho vontade de conhecer e eu nunca fui porque, depois a gente vai, sabe? A gente já tá aqui, pra que a gente vai lá, né? Então, é esse tipo de coisa que eu vou buscar fazer, que eu vou colocar na lista, de viver experiências que eu não vivi até hoje e que eu quero fazer. Então, basicamente é isso. Depois, quando eu chegar em casa, que eu fizer uma lista mais ou menos assim, aí eu vou mostrar a lista preliminar, aquela lista que vai ter 100 mil coisas, e depois fazer aquele refinamento para coisas realistas que eu vou de fato conseguir fazer. Mas eu vou fazer uma lista, sei lá, com são 30 coisas, eu vou fazer uma lista com umas 50, 60 coisas, pra também não ficar muito presa, tipo, eu tenho que fazer aquilo, mas se não deu pra fazer aquilo, a gente pode fazer outra coisa. Também não vai ser aquela coisa assim, taxativa. Tem que ser isso, aquela coisa imposição, porque senão também se torna uma coisa chata. Pra mim, pra minha personalidade, as coisas que são impostas, elas meio que, sabe, vai se tornar, isso é uma coisa que eu quero fazer pra ser legal. E a partir do momento em que eu só fixar 30 coisas e me obrigar a fazer alguma coisa aqui, por exemplo, eu coloquei lá pular de paraquedas. Mas no fim das contas eu não quis fazer aquilo, então eu não vou me obrigar a fazer uma coisa que eu imaginei que eu queria fazer e que na hora efetivamente eu não quero. Então eu vou colocar lá umas opções extras pra serem as substituições. Se eu não quiser fazer uma coisa, eu faço outra, mas no fim do período, né, no fim na data lá, no deadline, vão ter sido 30 coisas. Tá bom? Então, vou prestar atenção aqui no que está acontecendo around me. E depois regresso. Bye.